Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Alan, sou da Planta no Jardim. E o tema que eu queria trazer pra gente abordar hoje é suculentas que são cultivadas ao ar livre. Então, se você cultiva suas suculentas ao ar livre e está tendo algum tipo de dificuldade, talvez esse vídeo possa te ajudar. O primeiro problema que você pode encontrar quando você cultiva suculentas ao ar livre, né? Quando a gente fala ao ar livre, o que significa? Significa suculentas que são cultivadas fora de estufa, né? Elas são cultivadas ao ar livre. O primeiro problema que você pode encontrar é com o excesso de umidade, o excesso de água. Por quê? Você não tem como controlar o quanto de chuva cai sobre essas plantas. As suculentas, elas não toleram tanta água como as folhagens, por exemplo, né? No seu corpo vegetativo, elas já possuem água, né? Justamente pelo local onde elas ocorrem naturalmente na natureza, que são locais mais áridos, desérticos. Então elas têm um mecanismo onde elas absorvem o máximo de água que elas conseguem naquele tempo de chuva, porque depois vai ficar um longo tempo sem chover e ela vai conseguir se hidratar com aquela água que ela acumulou. Isso naturalmente, né, em seu local onde ela ocorre. No caso da gente trazer ela para cultivar na nossa casa, então se a gente não cuidar dessa questão do excesso de água, a chuva constante, por exemplo, esse período faz mais ou menos 5 dias que está chovendo direto, né? Então isso pode gerar um acúmulo de água nas raízes e pode trazer o apodrecimento dessa planta. Uma coisa que você pode fazer para evitar que isso aconteça é um substrato ideal, um substrato adequado. Para esse tipo de planta, a gente sempre vai optar por um substrato mais leve e drenável, um substrato que não possua tanta matéria orgânica, porque essas plantas não precisam. Então você pode usar soluções como casca de arroz, né, carbonizada, a própria perlita, que também é bem leve, né, o carvão triturado também é uma opção para você fazer de mistura no substrato. E também tomar cuidado aí, por exemplo, nesses períodos de chuva, em que choveram muitos dias. Assim que as chuvas cessarem, você pode ficar um longo período sem regar, mais de 15 dias. Essas plantas aguentam tranquilamente. E um outro cuidado que você tem que tomar também, mas esse é um cuidado bem básico: jamais cultive plantas em vasos que não possuem furos. Todas as plantas precisam de drenagem em suas raízes, elas precisam do ar circulando, elas precisam que aquela água entre e saia, porque senão aquilo vai começar a empoçar, vai virar ali algo muito denso, muito compacto e vai apodrecer sua planta. Terrários de suculentas, nem pensem nisso, tá pessoal? Isso aí é fora de cogitação, isso é apenas para embelezar, mas não serve para nada. Outro problema que você pode encontrar também vai partir deste primeiro, por conta deste acúmulo de água. Isso pode proliferar fungos, pragas, doenças, né, as tão pavorosas aí, cochonilhas, olho negro, lesmas, enfim. Isso tudo também vai partir, pessoal, por conta desse substrato, dessa umidade. Essas pragas, elas vão se proliferar a partir desse primeiro problema que eu trouxe. Então, o que você pode fazer? Você pode passar o óleo de ninho, você pode passar a terra de atomácia, tá? Você pode fazer aí alguns controles com o próprio detergente neutro, que é um controle bem natural, que você pode estar aplicando nas plantas sempre que você achar necessário, né, para que venha evitar esse tipo de problema. No caso de uma infestação muito grande, uma coisa que você deve fazer é trocar o substrato de todas essas plantas por um substrato adequado e controlar a rega dessas plantas. Períodos chuvosos você vai passar longos períodos sem rega, e naqueles períodos em que não tiverem chuva, você vai fazer uma rega apenas quando essas plantas estiverem apresentando sinais de desidratação, para que você não venha trazer um acúmulo excessivo de água nas raízes dessas plantas, o que vai trazer a proliferação de fungos e doenças que
com certeza vão partir desse ponto do substrato. Um outro problema que você vai encontrar em cultivar plantas ao ar livre é problemas aí com geadas ou sol extremo. Para locais muito frios, né, do país, a geada pode ser aí um problema, e também para locais quentes, né, no verão intenso, tudo mais, o sol excessivo. Daí você pode me perguntar, mas as suculentas não gostam de sol? Elas gostam, pessoal, mas você vai perceber que dependendo da forma como você expor essa planta, principalmente se ela for uma planta que estava habitando um local mais sombreado, se você expuser essa planta diretamente ao sol, ela vai queimar. E vão ser queimaduras irreversíveis. A queimadura não vai voltar. Você vai ter que trocar, retirar aquelas folhas para que folhas novas nasçam e você, né, e essa planta consiga se regenerar novamente. O que você pode fazer? Algumas pessoas em períodos de geada cobrem essas plantas. Não sei se é uma solução, eu não faço esse tipo de coisa. Aqui com as minhas eu deixo elas simplesmente ao ar livre, mas se você achar necessário, então você pode estar cobrindo. E para o sol extremo, que a gente pode fazer é colocar um sombrite. Existem aí sombrites de várias, né, várias numerações, 30%, 50%, 70%, 80%. Você pode colocar em alguns locais estratégicos para quando você tiver esse tipo de suculenta que não está adaptada ao sol, você possa fazer essa transição de forma mais lenta. O que você pode fazer também é cultivar espécies que sejam mais simples de cultivo, como as crássulas, os sédums, as graptopétalas. Com certeza elas vão sofrer muito menos. Então, às vezes você quer cultivar aí espécies muito difíceis, né, de cultivo. E sim, pessoal, existem espécies que são mais difíceis de cultivar do que as outras. E essas que são mais difíceis de cultivar, elas ao ar livre, com certeza você vai ter problemas maiores, tá bom? Então, sempre opte por espécies que sejam menos complicadas, a menos que você tenha técnicas aí avançadas de cultivo. Então você pode cultivar a espécie que você quiser. Então é isso, pessoal, eu espero que com essas dicas vocês cultivam ao ar livre possam obter aí mais sucesso no seu cultivo, possam obter plantas mais bonitas, plantas mais saudáveis o ano todo. Não é normal que você tenha muitos problemas no seu cultivo. Se você tiver muitos problemas no seu cultivo, alguma coisa está errada. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça, deixe um like, também se inscreva no nosso canal para receber os futuros conteúdos, também nos siga no Instagram. E é isso aí, nos vemos, até a próxima.